Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Dias e esse é o canal Natureza ao Cubo. O meu objetivo, junto com o professor Kevin e com o professor Vitor, é ajudar você a gabaritar a prova de Ciências da Natureza do PAS. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa de uma prova de Física do PAS. Só que antes, eu queria que você já deixasse o like no vídeo, já se inscrevesse no canal para dar aquela força pra gente, beleza? Vamos nessa? Vamos lá, galera. Vamos para mais uma resolução, agora do subprograma 2015, segunda etapa, portanto aplicado em 2016, caderno Alice. Bom, mais uma vez o texto não é necessário para a gente responder os itens, então vamos direto aqui, ó. Item 47. Para aumentar a frequência do som emitido por uma corda de violão, deve-se aumentar a tensão na corda, apertando-se a tarraxa do violão. Bom, quem toca violão sabe que esse item está certo, né? Quanto mais você aperta a tarraxa, mais agudo fica o som, então é porque a frequência do som está aumentando. Mas se você não toca violão, como é que você vai responder isso aqui? Você vai usar a equação de Taylor, que vai relacionar a velocidade de uma onda com a raiz da tração na corda dividido pela densidade linear da corda, ok? Então, a gente vê por essa equação que quanto maior a tração, maior a velocidade. E a gente sabe pela equação fundamental da ondulatória que quanto maior a velocidade, maior a frequência. Então, o item está correto. Item 48. Mantendo-se constante a força de tração de uma corda de violão, a frequência do som produzido diminuirá se o tamanho da corda a ser tangida diminuir, pressionando-se o dedo em uma das casas. Mais uma vez, quem toca violão sabe disso, né? Quando você pressiona o dedo em uma casa do violão, o tamanho da corda que vai vibrar diminui e o som fica mais agudo. Aqui ele está dizendo que a frequência vai diminuir, ou seja, o som ia ficar mais grave. Então está errado. Bom, aqui ele diz que a tração é constante, então não posso usar a equação de Taylor como eu fiz no item anterior. O que eu vou ter que fazer? Quando eu toco a corda, eu vou gerar uma onda estacionária nessa corda. E na onda estacionária da corda, eu tenho uma relação aqui, ó, entre o comprimento da corda e o comprimento de onda, que é esse aqui, ó. L é igual a n lambda sobre 2. Então, quanto maior a corda, maior o comprimento de onda. Mais o comprimento de onda é o inverso da frequência, ou seja, se o comprimento de onda é maior, a frequência vai ser menor, né? Então, quanto maior o tamanho da corda, o som fica mais grave, e menor o tamanho da corda, o som fica mais agudo. O item está errado. Item 49. Considere que em uma sala de concerto, uma nota Si emitida por um piano seja executada por um ouvinte correndo... Não, desculpa. Seja escutada por um ouvinte correndo na sala, com velocidade constante. É como se fosse uma nota Lá, mais próxima do Si original. Então, o pianista tocou a nota Si e a pessoa escutou a nota Lá. Nesse caso, o ouvinte está se afastando do piano. Bom, aqui está falando de efeito Doppler, né? No efeito Doppler, quando a fonte se aproxima do observador, ele vai ouvir o som mais agudo. Quando a fonte se afasta, ele ouve um som mais grave. Agora, se a fonte estiver parada, é só você pensar no movimento relativo aqui, ó. Se a fonte está parada e o observador se aproxima da fonte, eu vou ouvir o som mais agudo. Se o observador se afasta da fonte, eu vou ouvir um som mais grave. Então, eu venho aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ó, o cara tocou Si, eu ouvi Lá. O Lá é o mais grave, ó, do que o Si. Aqui, né, a frequência vai aumentando. Então, o Lá mais próximo do Si é um Lá mais grave. Então, se ele se afastou, viu um som mais grave, correto o item. Seguindo aqui, ó, aqui tem um texto bem trágico, que também não é necessário, né, sobre uma panela de pressão que explodiu e a pessoa se machucou e tal. E aí a gente tem aqui os itens onde a gente também não vai precisar ler o texto. Bom, o item 95 foi anulado, porque ele fala o seguinte, ó, havendo 2 mols de um gás ideal em um recipiente de volume igual a 4 litros, após o sistema atingir um equilíbrio, a temperatura do gás será igual a 37 graus Celsius e a pressão igual a 4 atm. Bom, para relacionar esse pessoal todo aí, eu ia usar essa equação aqui, ó.
PV é igual a NRT. Só que qual o problema? Só uma observação, aqui eu ia ter que colocar, ao invés de 37 graus Celsius, ia somar 273 e eu ia ter um resultado aqui em Kelvin para colocar na fórmula, tá? Só que ele colocou duas incógnitas aqui, ó, a temperatura e a pressão. Então, na verdade, poderia estar correto, mas na verdade existem várias possibilidades para esse resultado estar correto, né? Porque com duas incógnitas, com uma equação só, eu não posso resolver, então o item foi anulado, beleza? Mas eu quis deixar para você essa teoriazinha, porque caso caia isso aí na sua prova, né, e ele pergunte de uma forma mais coerente, você vai conseguir responder. Item 96. Durante a transição de fase do sólido para o líquido de determinada substância pura, a temperatura mantém-se constante, sendo todo o calor utilizado para a transição de fase. Bom, correto, né? Esse é o conceito de calor latente, não tem muito o que falar, né? Enquanto o corpo está mudando de fase, ele recebe calor e usa essa energia só para mudar de estado, sem variar a temperatura. Detalhe que ele botou aqui, ó, que é uma substância pura, né? É importante esse detalhe aqui, ok? Mas o item está correto, então não tem muito o que falar. Item 97. A pressão interna de uma panela de pressão não aumentaria se ela fosse colocada para esquentar no fogão, fechada sem nenhum líquido ou sólido no seu interior, pois nesse caso não haveria vapor de água dentro da panela. Errado, tá? Quando você aquece um gás, ele vai expandir. Mesmo que não seja um gás ideal, quando esquenta, ele vai expandir, né? Ele aumenta o seu volume, que tem até a ver com dilatação térmica, né? Então, se a panela está fechada, tem ar lá dentro, não está a vácuo. Então, se tem ar, se eu esquentar o ar lá dentro, ele vai expandir, vai aumentar a pressão. Quer dizer, ele não vai expandir porque o volume da panela não vai deixar, né? Ele vai tentar expandir, a panela não vai deixar, então a pressão aumenta, ok? Então, está errado. Eu coloquei um certo aqui, está errado. Bom, aqui a gente vem para a óptica, né? Lentes, ó. Uma lente convergente, pela setinha aqui você vê isso. E ele diz o seguinte: a figura a seguir ilustra uma lente convergente de distância focal igual a 6 centímetros. Ok. E um objeto localizado a 18 centímetros da lente. Esboce nessa figura os raios luminosos que partem do objeto e a imagem formada. Então ele quer que eu faça um esboço, eu vou até apagar esse risco que eu fiz aqui. Então descreva as características da imagem e determine algebricamente a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Bom, esse vai ser o item demorado da prova, né? Perceba que eu fiz a prova bem rapidamente, chegou aqui agora, ele me pediu várias coisas, pediu para eu desenhar e tudo. Vamos fazer, né? Ó, primeira coisa, vamos desenhar logo. O raio de luz que ele vem aqui, ó, paralelo ao eixo principal, esse aqui vai ser um pouco desafiador, gente. Eu vou fazer um esboço bem... Eu já dei a dica no vídeo anterior de você levar duas canetas e usar uma como régua, né? Para você fazer esse traço retinho aqui, ó. Ele atravessa a lente, então a distância focal de 6 centímetros ele não colocou aqui, né? Eu vou fazer só um esboço. Atravessou a lente, pá. E o raio de luz, eu posso colocar, por exemplo, um que passa aqui no vértice, ó. Né? Se eu tivesse uma régua aqui, eu ia adorar. Vai lá, cruzou. Eu formei a imagem invertida, desenho uma velinha aqui, ó. Invertida, real e menor que o objeto, né? Já dava para saber esse resultado, porque se a distância focal é 6, o meu ponto antiprincipal está a 12. E se eu estou lá afastado do ponto antiprincipal, o resultado é esse mesmo, né? A imagem é real, invertida e menor. Tem que escrever porque ele pediu, né? E por fim ele pediu para eu calcular algebricamente, né, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Bom, esse espacinho aqui é bem minúsculo, né? Mas você colocaria lá no caderno de respostas o seguinte, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é a distância focal, P é a distância do objeto até a lente, P' da imagem. Ele quer isso, né?
Ó, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Na verdade, ele quer o aumento, né? Mas para calcular o aumento eu vou precisar do pelinha, então vamos lá. A distância focal é 6 centímetros, do objeto até a lente 18, e o pelinha eu não sei. Então 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 18. Aqui multiplicando por 3, ó, em cima e embaixo, eu vou ter 1 sobre P é igual a 3 sobre 18 menos 1 sobre 18. 3 menos 1 dá 2, né? 2 sobre 18, invertendo aqui, ó, 18 sobre 2 dá 9. 9 centímetros. E aí o aumento linear transversal, ele é I sobre O, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que é a mesma coisa que menos pelinha sobre P. Aí por isso eu calculei o pelinha aqui, né? Aqui é pelinha, desculpa, ó. Comi o linha aqui, tá? Aqui é pelinha, passou para lá 1 sobre 18 negativo. Nossa, fiz tudo trocado aqui, meu. Beleza? Mas vocês compreenderam, né? Passa esse 1 sobre 18 subtraindo. Aí eu fiz certo, né? Eu só escrevi o menos. 3 menos 1, 2. Beleza. Aí agora, o pelinha aqui na fórmula é menos pelinha sobre P. Então vai ser menos 9 dividido por 18, que dá menos 0,5. Isso quer dizer o quê? Que o objeto, a imagem, tem metade do tamanho do objeto e ela é invertida. Ao menos quer dizer que é invertida. Ó. Então bateu certinho com o que eu tinha desenhado lá. Belezinha? Bom, aqui a gente tem um fio metálico homogêneo, cilíndrico, com comprimento de 1 metro e área de seção transversal de 1 milímetro quadrado. Inicialmente a temperatura ambiente de 27 graus Celsius foi submetido a uma variação de temperatura de mais 1 grau Celsius e, como consequência, o seu comprimento sofreu um aumento de 15 micrômetros. Tendo como referência essas informações, tal. Item 99. A uma mesma temperatura, o metal parece mais frio que o concreto. Isso ocorre porque a capacidade térmica do metal é maior do que a do concreto. Bom, pessoal, capacidade térmica é uma relação entre a quantidade de calor que o corpo recebe ou cede e a sua variação de temperatura. Então, capacidade térmica tem mais a ver com o seguinte: se eu pegar uma massa de ferro e a mesma massa de madeira, colocar as duas no sol e deixar a mesma fonte de calor, né? Então, deixo as duas lá por um tempo. Quando eu for pegar, o ferro vai estar mais quente que a madeira. Apesar de receber a mesma quantidade de calor, o ferro esquentou mais. Então, ele precisa de menos energia para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso tem a ver com capacidade térmica. Agora, o que ele está falando aqui é sobre eu pegar em dois materiais com a mesma temperatura, só que o metal vai parecer mais frio. Por quê? Ele tem uma condutividade térmica maior. Então, ele tem uma maior capacidade de roubar calor da minha mão. Ok? Então, o item está errado. Errado. Item 100. Se ao receber 32 joules de calor, um fio metálico de densidade igual a 8 gramas por centímetro cúbico sofreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, então o metal do fio terá calor específico superior a 0,3 joule por grau Celsius. Bom, aqui ele me deu uma quantidade de calor, 32 joules, tranquilo. A densidade do fio, ó. Então a massa aqui, eu não sei. Mas ele deu uma densidade, eu vou botar D, 8 gramas por centímetro cúbico. Então aqui já vi que eu vou ter que saber o volume dele. Isso tá, as informações estão aqui no enunciado, ó, né? E deu variação de temperatura de 10 graus Celsius. Então tá tranquilo aqui. Só tá faltando realmente eu calcular essa massa. Então vamos lá. Densidade é massa sobre volume. É a razão entre a massa e o volume, né? A massa aqui é 8 vezes maior que o volume. Estão vendo? Pela razão aqui. Então, se eu tenho um objeto em formato cilíndrico, o volume dele vai ser área da base vezes a altura. A área da base é 1 milímetro quadrado. Então, olha só, 1 milímetro
Eu quero transformar em centímetro cúbico, centímetro quadrado. Por quê? Aqui é grama por centímetro, né? Cúbico. Então, 1 milímetro é 10 a menos 1 centímetros. Né? 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro. Então, milímetro quadrado, basta eu fazer isso aqui, ó. 1, 2, tá? Ficou horrível, mas é 1, 2. Então, 1 milímetro quadrado é igual a 10 a menos 2 centímetros quadrados. E 1 metro, que é o comprimento do meu fio, tem 100 centímetros. Ou 10 ao quadrado, né? Centímetros. Então, na hora que eu multiplicar aqui a área da base, 10 a menos 2, vezes a altura, que é 10 ao quadrado, olha que coisa linda, deu 1 centímetro cúbico. Então, minha massa é de 8 gramas. Foi gente boa, né? Ele foi malvado quando não me deu a massa, ele foi de gente boa quando me deu o volume igual a 1. Aí agora, deixa eu apagar esse cálculo aqui do volume, essa transformação, né? E vamos fazer agora aqui, ó, aplicar na fórmula aqui, QMC, o famoso QMacete, né? QMC, ΔT. Então, o C vai ser Q sobre M ΔT. O Q é 32, o M é 8 e o ΔT é 10. 32 por 8 dá 4, por 10 dá 0,4 joules. Eu quase escrevi calorias aqui, gente, tá vendo? Tem que prestar atenção. Joules por grau Celsius. E aí o item falou que é superior a 0,3. Então 0,4 é superior, tá certo. Por fim, questão 101. Se o fio sofrer uma variação de temperatura de menos 10 Kelvin, então seu tamanho irá diminuir em mais de 280 micrômetros. Ó, o texto falou que para a variação de 1 grau Celsius, ele aumentou 15 micrômetros. A variação de grau Celsius e Kelvin é a mesma, ok? Os valores absolutos são diferentes, mas se eu aumentar 1 grau Celsius, eu também aumento 1 Kelvin. Então, essa variação de menos 10 Kelvin é igual a uma variação de menos 10 graus Celsius. Então, se para 1 grau Celsius positivo ele aumentou 15 micrômetros, então para menos 10 graus Celsius ele vai diminuir proporcionalmente aqui, ó, 150, né? Ele falou que é 280, então está errado. Beleza, gente? E aqui a gente encerra mais uma prova. Espero que tenham tirado bom proveito dessa resolução, tenham aprendido bastante. Bons estudos, boas provas e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!